Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança e empreendedorismo. E hoje eu tô aqui com um casal muito especial, que eu tenho um prazer enorme de ter aqui comigo hoje. Meus amigos, meus clientes de consultoria, Odair e Tati. Sejam Isso bem-vindos. aí. Obrigada, Vini. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Show de bola, gente. Eu vou começar aqui com a pergunta do milhão, que eu começo todo podcast. Começar pela Tati, primeiras damas. Tati, o que é vendas pra você? Vendas. Vendas para mim é superação. Superação. Eu sempre tive uma crença de que eu não era boa como vendas, como vendedora, e nunca achei que eu fosse assim muito para essa área. Inclusive, eu sempre me desenvolvi mais na área técnica. Então, hoje eu vejo assim vendas como uma superação mesmo. Show de bola. Odair. Bom, no meu caso, eu tenho uma percepção que vendas é relacionamento e entender a necessidade do cliente. Acho que quando você junta essas duas coisas, a venda acontece naturalmente. Obviamente tem outras coisas envolvidas, mas eu resumiria nessas duas palavras, assim, uma coisa vai puxando a outra. Show de bola, olha só. São duas definições aí complementares, né? Como um Complementar, bom né? casal, já vieram com a lição de casa feita. E, gente, para começar, para o pessoal conhecer quem são vocês, então começando agora pelo Odair. Conta aí, Odair, como é que é a sua história? Conta um pouco de vocês, como vocês conheceram, como que veio a empresa, enfim. Eu tô nessa jornada, né, de empreendedorismo mais ou menos já há uns 5 anos, né? Dedicado 100% ao negócio já são 2 anos. E onde começou tudo isso, né? Então, eu tive uma base familiar, né? Que sempre. Como é que eu vou usar essa palavra? Não fomos doutrinados, mas sempre fomos acostumados ali a estudar, né? Então, o filho tinha que fazer o Senai, né? Se você não fizesse o Senai, era uma desgraça ali pro pai e pra família. Então, eu fiz o Senai, fiz a formação técnica e o sonho dos nossos pais era assim: é você trabalhar numa indústria, fazer a carreira lá, se aposentar e encerrar o seu ciclo dentro de uma empresa, né? E eu estava indo nessa linha. Então eu estagiei numa multinacional do setor automotivo e em São Bernardo. Então eu entrei lá de estagiário, passei por várias áreas, né? A parte de produção, engenharia de processo, depois fui para a área de engenharia de qualidade e terminei minha carreira lá dentro dessa empresa na área de engenharia do produto, que foi onde eu tive os primeiros contatos com o que eu trabalho hoje, né? Que é a parte de impressão 3D. Então foi lá que eu comecei a gostar dessa área de desenvolvimento de produto. E o que acontecia lá? Você criava uma peça, você desenvolvia, passava pelos processos de produção, visitava fornecedor e depois via a peça sendo materializada e montada lá no caminhão, no caso, né? Então comecei a tomar gosto por isso. E aí dentro lá da empresa, eu fui crescendo e cheguei num certo ponto que eu não via mais continuidade ali, né? Então a gente ficou meio que acomodado. Já conhecia a empresa toda, conhecia todo mundo lá, tudo rodava muito fácil, né? Porque relacionamento é isso. Sim. Você conhece, então os problemas que apareciam eu resolvia muito rápido. E aí acabou os desafios, né? E aí a gente começou a se questionar. Falei, pô, eu queria alguma coisa a mais, né? E a Tati, né, ela vai contar um pouquinho da história dela. Ela já estava empreendendo nessa época, né? E meu ciclo de convivência acabou mudando. Então, eu sempre vim de uma família que tinha uma forma de trabalhar, né, de pensar, que deu muito certo para meus pais. E ele chegou onde ele queria, tudo certinho. Mas eu queria um pouco mais, né? E aí, convivendo com a Tati, com a família dela, com outros amigos que também são empresários, a minha cabeça começou a mudar. Falei, pô, tem um negócio além dessa empresa aqui, né? E aí compramos uma impressora 3D, apareceu uma oportunidade. Aí eu e meu irmão compramos essa máquina e começamos a fazer coisas assim, como hobby. E aí começou o pessoal a pedir coisas, né? Então a gente viu, pô, isso aqui pode ser um negócio. Então acho que aí começou a parte do empreendedorismo. Né? Até a Tati, na época, ela falou assim, pô, dá para linkar isso com a minha empresa, né? A gente imprime guias cirúrgicos, né? Modelos, biomodelos, vamos fazer isso aí na sua impressora. Então também foi um incentivo para a gente começar a fazer coisas ali, né? E a gente viu, pô, essa maquininha aqui, acho que dá para gerar uma renda extra. Então começou assim. Aí começamos a tirar um dinheirinho a mais, tá? E o negócio começou a crescer, né? Começou a ter mais pedidos. Então eu saía da empresa 4h30 mais ou menos, e aí ficava trabalhando até meia-noite, 1h, não tinha hora, né? E aquilo ali começou a ficar pesado. Porque a gente ficou uns 2 anos, né? Nessa pegada. E aí eu cheguei para conversar com a Tati, né?
Falei, Tati, não tô aguentando mais, eu tenho que escolher o que eu vou seguir, né? E você sabe, todo mundo que empreende sabe, o começo é muito difícil. Então, quando você tem alguém para te apoiar, pô, ajuda pra caramba. Né? E aí chegou nessa época aí, eu conversei com a Tati, né? E falei assim, Tati, tô querendo sair da empresa e focar nesse ramo de impressão 3D, porque eu tô vendo que tem muito potencial aqui, né? Então, esse foi um gatilho, né? Tava muito desgastante. E outro que eu comecei a dar treinamento também, né? E aí eu começava a jogar os treinamentos pro sábado. Falou, ó, tô com a agenda cheia, vamos fazer num sábado, num domingo. Aí teve um cliente que falou assim, meu, você tá de brincadeira, não é possível que sua agenda tá tão cheia assim, que você não consegue durante a semana, nem pro mês que vem e nada, né? Então eu falei, putz, cara, eu já tô perdendo clientes por conta disso. E aí fui, conversei com a Tati, ela sempre me deu todo o apoio, né? Falou assim, não, vamos embora. Porque no começo, a empresa não faturava a mesma coisa que eu ganhava nessa empresa, né? Então eu sei que ia ter uma curva ali e o começo ia ser complicado. Então começamos, né? Dentro da casa dos meus pais, a gente montou a empresa lá e começou a trabalhar. Depois disso, começou a aumentar, a gente precisou contratar pessoas. Então eu falei, pô, não dá mais para trazer a pessoa aqui para casa dos meus pais, né? Então a gente alugou uma sala comercial, montou as máquinas lá, fez toda a mudança. E é bem legal você ver essa trajetória, né? Então você pega uma fotinho lá no começo, uma no meio, onde a gente está hoje. E graças a Deus hoje a gente está num lugar, né? Que é uma sede própria já, está bem estruturada, a gente está mexendo em algumas coisas ainda, né? Que a obra é infinita. Infinito. É infinita. Mas assim, essa foi minha trajetória. Comecei na indústria, por uma oportunidade, né, e vontade ali de crescer, eu fui empreender. Fiquei em paralelo durante um tempo. Chegou um ponto que não dava mais para sustentar, então a gente foi focar nessa empresa, que é uma empresa de impressão 3D, né? E depois que eu comecei a focar, foi os 2 últimos anos, foi onde a gente começou a ver o crescimento da empresa. Né? Então a gente percebeu, eu falei, cara, se a gente não focar 100% no negócio, ele não cresce. Não tem jeito. Então é uma evolução, a gente vai subindo degrau por degrau. E foi isso, né? Tem muito caminho ainda pra gente percorrer. E eu comecei a ter esse crescimento nesses 2 últimos anos. Cheguei num limite. Então, assim, daqui pra cá agora eu preciso de ajuda. Então, o que a gente precisa aqui pra melhorar? Foi onde a gente conheceu o Vini, contatou a consultoria. Vamos desenvolver o departamento de vendas. Porque se você não vende, você não tem empresa, né? Então foi isso, né? Aí a gente tá aqui hoje, tem muito mais coisa pra falar. Vou deixar a Tati contar um pouquinho da história dela. Senão você dorme no sofá. Se não, dorme no sofá e depois a gente vai cruzando aí o restante Não, das legal. E histórias. antes de passar a palavra pra Tati, cara, eu não conhecia toda essa história, eu conhecia boa parte dela. Mas é legal fazer esse paralelo de você ter vivido o que todo mundo aqui do grande ABC sonha em viver, que é fazer um Senai, entrar numa empresa multinacional e ter uma carreira. E você saiu, não digo talvez no auge da sua carreira, mas você saiu bem. Você não saiu por necessidade, por ter sido mandado embora ou por ter acontecido alguma coisa. Você saiu por opção. Então você virou um empreendedor por opção, né? E agora passando a palavra para você, Tati, você tem uma família empreendedora, pelo que eu sei, né? Então, como que foi a sua trajetória aí, paralela do Odair? Sim, é verdade. Tenho. Bom, então, deixa eu iniciar aqui me apresentando. Então, eu sou a Tatiana, sou filha, sou irmã, sou esposa do Odair. Moro também, né, resido aqui na região do ABC, em Santo André. Sou empresária, diretora da Ortomix SP e sócia, né, da Foz 3D também. E a minha jornada começou, né, quando eu era pequena. Meu pai, ele era autônomo, ele tinha uma mecânica. Então, ele já trabalhava, né, empreendendo. E só que eu tinha uma visão de eu tinha um sonho de querer ser uma executiva de uma multinacional. Embora, né, a família seguisse assim pro lado do empreendedorismo, do comércio, eu queria seguir uma outra linha, né, um outro caminho. E aí o meu sonho era pegar um fretado, pegar o fretado de madrugada, usar roupa social, ter aquela mochilinha preta da Dell, sabe? Que talvez se a gente fosse trazer para os dias de hoje, seria o famoso Faria Limer. Sim. Esse era o meu sonho, né? Então eu queria viver uma vida oposta, né? Viver mais uma carreira executiva dentro de multinacional, com script, né? Descrição de cargo, tudo bonitinho.
E aí eu fui, né, consegui entrar numa multinacional como estagiária, né, lá com 19 anos. E aí eu virei analista, especialista, fui crescendo na carreira, tive a oportunidade de fazer projetos fora do Brasil e estava crescendo na minha carreira. E aí lá com 23 anos, mais ou menos, a gente decidiu casar, 23, 24 anos. Aí a gente comprou um imóvel, né, nossa primeira casinha. E aí nós casamos com 24 anos e estávamos, né, na minha vida de, né, fazendo a minha carreira, né, nesse ramo da multinacional. E aí foi quando eu me deparei que não era bem isso que eu queria. Que quando a gente casou, né, a gente começou, né, a gente foi morar junto. E aí eu acordava às 5 da manhã, pegava o fretado de madrugada, chegava lá em São Paulo, que a empresa ficava ali na Berrini. Com a mochilinha da Dell. Com a mochilinha da Dell, com roupa social. 50 milhões de reuniões durante o dia, né, com o mundo inteiro lá, falando com os indianos, com os americanos. E aí eu chegava, né, saía, tinha que sair correndo ali na Marginal para não perder o fretado às 17 horas. E aí quando eu chegava em casa lá para umas 7, 7h30, o Odair já estava em casa de pijama, já tinha jantado. Te entregou, hein? Peraí, vamos lá, vou interromper Não, tô aqui. Eu chegava cansado, o Odair já estava, né, tranquilo. Que eu trabalhava E aí? muito próximo, né? Então em 15 minutos ia, 15 minutos voltava. E ela 1h30, né? Às vezes até mais, né? Pra voltar. Se chovia lá para as Nossa. 21 horas. E aí a gente quase nem se via. Falei, nossa, mas né, não, acho que não é bem isso que eu quero. Então a gente casou em setembro. Em dezembro eu pedi as contas na empresa onde eu estava, que era uma multinacional líder no segmento de alimentação e bem-estar. E eu falei, não, acho que não é isso bem que eu quero, né? E em contrapartida, na minha família, né, a minha irmã, ela acabou abrindo, né, uma empresa, ela e o meu pai, de materiais médicos, quando ela tinha lá os 22 anos. E ela foi, né, crescendo, trabalhando árduo, lá, né, um trabalho duro, né, que a gente sabe, né, do empreendedorismo, né, de ser empresário não é fácil. E aí chegou uma hora que ela ficava, vem trabalhar com a gente precisa de pessoas de confiança, a gente precisa de alguém lá junto com a gente precisa de família junto no negócio. Eu cresço, todo mundo cresce, a família cresce, né? Vamos focar numa família próspera, vamos deixar sucessores aqui, não sei o quê. Aí ficava, ai, eu acho que não é bem a carreira executiva que eu quero. Então eu acabei mudando radicalmente. Aí eu me recordo que em dezembro, né, eu pedi as contas, cumpri lá o aviso prévio e fui empreender com a minha irmã. Aí em 2015, eu entrei para trabalhar junto com ela, que foi em janeiro mesmo, mudou o ano, começou lá 2015 trabalhando com ela. E aí eu fiquei uns 12 meses, fiquei até dezembro com ela. E aí eu lembro que quando eu iniciei, eu falei, nossa, legal, né? Com meu terninho, né? Com a mochilinha da Dell. Onde que eu sento? Aí a minha irmã falou, não, querida, você vai lá no estoque. Você vai aprender a separar o material. Você vai entender sobre o que é o material primeiro. Você começou de baixo. Comecei de baixo. Aí eu falei, então tá bom, vou aprender como que funciona esse negócio. E eu realmente mergulhei de cabeça. Então foram ali 3 meses que eu fiquei mergulhada mesmo no estoque. Aí eu peguei todo o processo, operação, material, compras, expedição, qualidade. E fui entender mesmo. Aí eu falei, nossa, tô dominando muito. E aí eu fiquei responsável pela separação do material, fui entender tudo, legal, tô sabendo. Fui no hospital, acompanhei cirurgias, fui fazer conferência junto com, né, a equipe de enfermagem lá do hospital. Aí a minha irmã falou assim, olha, que legal, né? Agora você já está conhecendo um pouquinho, vamos subir para a parte administrativa. Agora eu vou deixar você com a parte do financeiro, faturamento e departamento pessoal. Eu falei, tá bom, né? Vou entender. Porque antes, né, quando a gente está lá na empresa multinacional, a gente cuidava muito dos processos, né, dos end-to-end, desde da ordem de compra, da ordem de venda, né, da sales order, até o processo final ali, né. Só que era completamente diferente, era um outro negócio, numa estrutura menor, uma empresa pequena, onde ali eu tive que aprender a fazer tudo mesmo, né, então, a dominar todo o processo. E aí eu falei, beleza, então agora eu estou no administrativo, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Ela falou, agora você vai ter que analisar os relatórios das notas fiscais para a gente fazer a parte de tributação. Eu falei, nossa, tributação. Então tá, vamos aprender tributação, né? Porque não tem jeito.
E aí foi. Aí eu fiquei com várias dúvidas, ligava para contabilidade, olha, não tá batendo, o sistema tá dizendo isso, vocês mandaram tal informação, não tô entendendo. Aí eu fui até a contabilidade, eles me deram uma aula de tributos. Falei, uau, agora eu tô entendendo tributação. Aí os relatórios saíam super rápidos, né? Controlava a parte de pagamento, contas a pagar, contas a receber, parte de tributação. E aí peguei o departamento pessoal, né? Falei, legal, e agora? Ela falou assim, então, aqui a gente não tem um plano de carreira, metas, tudo aquilo que você tem, porque você já veio de uma empresa onde já tem tudo isso estruturado. Aí falei, isso é verdade, né? Aí abri lá, tinha uma folha lá no DP, né? Que era o currículo do colaborador, né? Falei, não, pode deixar que eu vou agregar valor aqui, né? Vou estruturar. Vou estruturar e vamos fazer uma gestão de pessoas aqui dentro. E aí foi isso que a gente fez. Então, a gente implementou quadros, dashboards, indicadores, colocamos a parte de desenvolvimento de pessoas, objetivos, metas, e a gente começou a implementar algumas coisas que eu pude agregar ali. É bom que a gente veio de empresas grandes, né? Que processo, estrutura é o que mais tem. Então a gente nem tem noção do que a gente sabe, né? E aí quando a gente vem para uma empresa menor, fala, nossa, tanta coisa assim que dá para fazer, né? E às vezes você vê que o pessoal nem sabe que existe, né? Não, e você sabe que esse é o oposto do empreendedor brasileiro. Que o cara sai sem fazer nada, sem processo, sem nada, e dá certo. Sim. E aí dá certo, e aí o cara chega lá longe, o cara já tem um bom faturamento, aí depois ele resolve estruturar a empresa. Então essa é a realidade. E eu acho que vocês que vieram de multinacional, assim como eu também vim de multinacional, a gente já vem com uma cabeça já querendo... Você usou uma palavra que eu adoro, Tati, que é agregar valor. Quando você chega dentro de uma empresa, pequena, média ou grande, com a cabeça de eu vou vir aqui, vou agregar valor, vou estruturar um processo, vou ajudar a empresa a crescer, é isso que falta no mercado. Sim. Eu tive uma vantagem muito grande, né? Que apesar de ter essa base de processo, de produção, isso a gente veio bem forte, eu tinha uma mentora aqui do meu lado, Sim. que era a Tati. Então, assim, ela sempre falou pra gente, uma dificuldade que eu tive lá atrás foi fazer todos os processos do zero, né? Então, começa, independente do tamanho, já começa certo, né? Você sempre falou isso pra gente. Então, implementa o sistema, implementa uma forma de gerir. Uma gestão à vista. A gente usa o Trello para gerir as atividades, conectar com o pessoal. Já faz o negócio certinho, porque depois você vai sofrer menos lá na frente quando tiver que montar. Então, isso foi uma dica muito valiosa que eu recebi, né? E passo para vocês também, né? Quem estiver começando uma empresa, tenta começar o mais certo possível. Busca conhecimento. Às vezes você pega uma consultoria, na minha opinião, a consultoria é isso, é você receber as coisas mais mastigadas e não sofrer todo aquele passo a passo. Então, às vezes vale muito a pena, né? Você vai lá e já recebe tudo mais ou menos, e aí você vai adaptando pro seu negócio. Hoje eu falei para um cliente, a consultoria ela se assemelha mais a um personal trainer do que a um vendedor. Eu que dou consultoria de vendas, por exemplo. Então, se você for para academia treinar sozinho, você vai ter um resultado e muitas vezes vai depender da sua motivação, da sua vontade de buscar um treino, de conversar com um professor e passar seus objetivos. Só que você contrata o personal trainer, ele já faz tudo isso para você. Ele te acompanha, você vai ter sempre mais resultados se tiver alguém te acompanhando para a sua saúde. E para a sua empresa é a mesma coisa. Então a consultoria é isso. É o personal trainer dos negócios. A gente também faz parte de treinamento e consultoria de impressão 3D. Teve empresa que eu cobrei um valor X lá de consultoria, no primeiro dia ela recuperou aquilo ali 3 vezes mais. Ela ia comprar um software que era pago e um detalhezinho besta. Eu falei, não, usa esse aqui, é gratuito, você vai economizar tantos mil reais em licença. Então, às vezes um negocinho faz você economizar muito. Uma troca de ideia, né? Uma consultoria mesmo, né? Que é o que você fez da empresa sua irmã, no fim das contas. Você deu uma consultoria de processo ali, né? Verdade, porque quando eu saí do estoque, já saí com um quadro branco, com todas o calendário, as ações, onde estava, né, todas as atividades. Aí minha irmã falou, nossa, o que está acontecendo aqui? Eu falei, não, e a gente tinha reuniões também todo dia, reuniões curtas, né? Então, dava 9 horas, reunião, aí todo mundo ia para o quadro, e aí a gente falava, vamos aqui analisar os indicadores, quais são as ações, né? Então, todo mundo já sabia o que tinha que acontecer no dia ali, de prioridades, né, das atividades de forma geral. E como que acabou essa história da sua irmã até chegar no Ortomix? É verdade. Aí eu fiquei, né, 12 meses, aí lá para dezembro, a gente estava pensando, né, de ir para um outro segmento, que é a área de bucomaxilo,
que são... A GC Medical ela é mais focada na parte de ortopedia, né? Então a gente até brinca que a minha irmã cuida do pescoço para baixo e eu cuido do pescoço para cima. E aí a gente queria entrar, né, nessa especialidade dentro da área da saúde, que é de bucomaxilo, neuro, otorrino, que são materiais mais delicados, né? Então a gente resolveu abrir, né, uma outra empresa e aí eu fiquei responsável por esse CNPJ, que é a Ortomix SP. Então hoje a gente tem a GC, né, que é minha irmã que faz né, que é responsável, a diretora da empresa, e aí eu fiquei com a Ortomix. E aí quando eu comecei, né, claro que minha família ajudou bastante, meu pai é meu sócio dentro da Ortomix. E aí a minha irmã me deu muita força também, falou, não, vai lá, né, esses materiais, tal, não sei o quê. E aí quando eu me deparei lá na empresa, eu falei, bom, agora eu tô sozinha. Eu vou ter que fazer tudo do zero. E aí eu uso muito, né, essa premissa que, assim, vamos fazer certo desde o começo. Então, vamos implementar um sistema, vamos fazer uma gestão. Até porque na minha área a gente tem, né, as regulamentações, né, a Anvisa e tudo mais. A gente precisa ter, né, um dossiê ali, uma gestão da qualidade, um sistema da qualidade muito bem executado. Então, a gente não pode fazer de qualquer jeito, né? Então, essa é uma premissa que eu sempre levo comigo. Ah, mas a empresa é pequena, não precisa. Não precisa. Eu lembro que a contabilidade falou assim, vocês não precisam fazer balanço, porque pequena, EPP, né? A empresa é EPP, não precisa fazer balanço. Eu falei, não, precisa. Precisa porque a gente precisa ter o controle das contas, né? Porque nossos clientes, às vezes, eles precisam dessas informações de faturamento e tudo mais para fazer o cadastro. Então, vamos trabalhar certo desde o começo. E aí eu fui, né? Aí a primeira pessoa que a gente contratou foi um motorista, né? Um rapaz da logística. E aí eu lembro, na época, ele ganhava mais do que eu. Sim, normal. Tanto em salário quanto em benefícios, né? Que eu lembro que, né, nos primeiros meses ali, eu não tirava nada de distribuição e às vezes eu tirava R$1.000, né? E aí, quando eu decidi fazer essa mudança de chave, eu falei pro Odair, né? Eu falei, olha, Odair, eu acho que eu tô querendo empreender nesse caminho. Acho que eu tô um pouco assim solo, mas eu tenho, né, o respaldo ali da família e eu vou contar muito com você, né? Porque nesse começo é difícil. Então, assim, todas as obrigações da casa, né, principalmente financeira, vai ficar sob sua responsabilidade, né? Eu não vou poder te ajudar praticamente com nada, né? O famoso segura o seu BO. Depois eu dei o troco, né? Mas ela fez primeiro. E eu falei, olha, se tudo der errado, eu vou vender bolo no farol, vou vender marmitinha, mas a gente vai dar um jeito, né? E aí você falou, não, tamo junto. Tamo junto, no que você decidir, tamo junto. Essa é a força do casal, né? Essa Então, é a força do casal. o que eu falo pra você, né? Que eu sou muito grata por todo esse suporte que você deu, né, nesse momento, porque empreender não é fácil. Não é fácil, são muitas incertezas, né? E aí, como eu comentei, né, que eu não me sentia assim muito vendedora, né? Eu tinha essa crença, então eu tive que me reinventar e ir atrás de algumas crenças limitantes, quebrar essas crenças, porque não tinha outra opção. Eu queimei uma ponte, e aí eu olhei para trás e falei, para lá eu não quero ir. Então é só daqui para frente. Sim. Então eu tive que me reinventar. Então eu lembro de visitar os clientes, assim, né? Mas aí comecei, né, na Ortomix. E aí nós começamos com um colaborador, aí depois veio outro, aí depois veio mais um. E aí nós já estamos 10 anos no mercado, fornecendo os materiais, né, de OPME para a região aqui de São Paulo, de bucomaxilo, otorrino, neuro, cabeça e pescoço, e aí vai. E aí o legal é que eu conheço a história de vocês e eu queria contar pra vocês o porquê que eu chamei vocês aqui hoje. Que eu acho interessante porque a gente não combinou isso. E eu tive diversas e diversas conversas. Só pra colocar o pessoal na linha do tempo, eu conheci a Tati numa palestra. Ela assistiu uma palestra minha de vendas. E aí acabou a palestra, a gente teve uma conversa rápida ali, trocamos contato e depois a gente falou e eu comecei a fazer a consultoria com ela. Fizemos a consultoria por 9 meses, quase 10. E aí quando tava chegando no final da consultoria, ela falou assim, Vini, agora eu queria que você conversasse com o Odair. Que ele tá com a empresa dele também e queria que você fizesse um trabalho similar que você fez aqui comigo com o Odair.
E aí a gente já tá junto já há uns 5, 6 meses. Não, Foi. deu 3 meses. Não, foi em maio. A gente tá em agosto. Faz a conta aí. Uns 4, 5 meses, sei lá. Enfim. Estamos aí. Então eu conheci a Tati primeiro e depois eu conheci o Odair. E quando eu tava fazendo a consultoria com a Tati, metade da consultoria a gente ficava falando sobre empreender. Sobre os verdade. desafios do empreender. Eu compartilhava muita coisa minha com ela compartilhava muita coisa dela comigo. Problemas com funcionários, problemas com os processos, problema com o cliente. Essa crença limitante de, Vini, eu não sou vendedora. Eu falava assim, ó, deixa eu te provar que você é vendedora. Vamos fazer uma visita. E a gente ia lá, fazia a visita, ela conseguia fechar o contrato. Falava, tá vendo como você consegue e tudo mais e tal. E aí, quando eu vim fazer a consultoria com o Odair, a gente também passa metade da consultoria falando sobre empreender, sobre desafios, sobre o fato dele ter esse perfil, que é um perfil de um vendedor, e ele achar que não. E aí, as mesmas coisas. Então, o motivo de eu ter chamado vocês aqui é porque, primeiro, eu admiro demais vocês como casal. Obrigado. Todo o tempo que eu dei a consultoria pra Tati, ela falava do Odair. Todo o tempo que eu tô dando consultoria pro Odair, ele fala da Tati. A força que vocês têm como casal é uma força que eu acho que se todos os casais que empreendem, eu me coloco nesse balaio, tiverem essa força de um apoiar o outro, principalmente nos momentos de dificuldades, porque é o que mais tem. A gente tá cheio de empreendedor de palco falando que empreender é fácil, que é pra todo mundo, e na boa não é. E empreender não é e nunca foi pra todo mundo. Eu li um livro que o cara fala, o empreendedorismo é um esporte pra poucos. É pra corajosos, é pra quem tem muita fé, é pra quem tem vontade de crescer. E eu vejo muito isso em vocês dois. Então o principal motivo é que eu admiro muito vocês como casal. Admiro muito vocês como pessoas, como indivíduos, porque eu aprendi muito com você, Tati. E aprendo muito com você, Odair. Eu tô te vendo todo dia praticamente, né? A gente começa a consultoria, já surgem outros negócios. Então eu admiro vocês muito como pessoas. E o principal motivo é que vocês têm muito pra passar. Todas as conversas que eu tive com a Tati, todas as conversas que eu tive com o Odair, e essa conversa que a gente tá tendo hoje, eu não conhecia essa história toda de vocês. Eu acho que as pessoas precisam conhecer. Primeiro, para se inspirar. Segundo, para entender que realmente você precisa estudar. Vocês falaram aqui, precisa estudar, precisa se dedicar, precisa trabalhar até tarde, precisa ganhar menos que o funcionário no começo. Tem gente que abre um negócio já querendo, a primeira coisa que ela fala, não, meu Prolabore vai ser de tanto. Rapaz do céu, eu demorei 7 anos para tirar meu Prolabore. O resto era só reinvestindo no negócio. Então, tudo que a gente está conversando aqui, tudo que a gente ainda vai conversar, é o motivo de vocês estarem aqui. Muita gente precisa ouvir vocês. E é o que eu tava falando aqui nos bastidores. A gente tem muito podcast aí fora de pessoas que já deram certo e elas contam o que elas fizeram. E o objetivo de eu montar esse podcast, de eu chamar pessoas como vocês, são pessoas que eu admiro, é porque vocês estão falando o que vocês estão vivendo. E é muito diferente você falar de uma coisa que você está vivendo e você falar de uma coisa que você já viveu. Então até agora a gente falou do que vocês já viveram. Então agora trazendo para a realidade, né, o momento atual de vocês, começando por você, Tati. Qual que é o momento atual da Tati, da Orthomix, daquela mulher que queria ser diretora executiva, andar com a bolsa da Dell, pegar fretado, e se tornou empreendedora? Qual o momento da sua empresa? O que você está passando de desafio? Onde que você almeja chegar? E depois eu vou passar essa mesma pergunta para você, Odair. Então, por favor. Tá. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos todos beber. Sobre a situação atual, né, em que a gente está vivendo, eu acho que é uma dificuldade generalizada, que é a partir de pessoas mesmo. Que é de você conseguir reter talentos, fazer com que a motivação seja constante, que eles entreguem, né, o que é combinado, que aquele tamo junto, né, prospere ao longo dos meses. Então, acho que o que eu estou vivendo assim hoje é algo que eu já vivi no passado e parece que é um negócio meio que cíclico, né? Porque eu sinto que é mais ou menos assim. A gente está com uma dificuldade na empresa, vamos supor que lá no comecinho a questão era financeira. E aí a gente vai, trabalha, todo o dinheirinho lá é reinvestido no negócio. Trabalha. Aí a gente consegue, né, um capital, então vamos investir em recursos humanos, vamos contratar pessoas. Aí a gente tem um problema. A gente tem que treinar essas pessoas, muitas coisas não têm processos, então a gente vai ter que desenvolver os processos para aquelas pessoas executarem.
Aí, beleza. Então, a gente está com a equipe ok. Então, vamos agora focar em vendas, né? Então, mais ou menos a situação que a gente está agora. Vamos focar em vendas, né? Vamos colocar mais energia, porque afinal de contas, na empresa que não vende, Não tá tem fadada ao sobrevive. fracasso, né? Não existe. Não existe. Então, vamos focar em vendas. E aí, beleza. Então, vamos contratar uma consultoria. Por quê? Porque eu já fiz lá alguns cursos, né? Inclusive, tem, né, um curso online que eu comprei, muito bem renomado no mercado e tudo mais. Aí eu falei, eu vou pegar esse curso, vou aprender sobre como estruturar o departamento de vendas dentro da empresa, e aí eu vou ser a multiplicadora e vou desenvolver a equipe. Para quê? Para que a gente possa ir no próximo patamar. E aí eu fui fazer lá o curso, né, de vendas e não entendi muito bem as coisas. Aí eu voltei para minha equipe e falei, gente, vamos ter que fazer vendas, né? Como que a gente poderia fazer? E aí, não sei, a gente pode fazer por esse caminho, vamos fazer por aquilo. Aí você percebe que vai passando o tempo, mas a gente fica patinando, né? Não vai, não vai. Então eu falei, pô, então a gente está com um problema agora, né? Porque a gente quer avançar para o próximo, mas a gente está meio que estagnado. Eu até falo que é o teto de vidro, né? Que às vezes a gente vai crescendo, vai passando por fases e a gente vai encontrando novos obstáculos. Aí o que a gente está agora, né, é focando na parte de vendas. A gente já está encontrando vários obstáculos. Então, nesse momento, né, a gente está percorrendo o mar turbulento de vendas. Sim. Sei bem como é. Não sabe, Vini? E quais são os desafios? De encontrar uma equipe mesmo, né? Porque tem muito a ver com o perfil da pessoa, né? Então, se a pessoa ela não tem aquele perfil de vendas, o negócio não desenrola. E qual que é esse perfil de vendas? Olha, primeiro, eu acho que tem que gostar de falar com as pessoas. Tem que gostar de pessoas. E o segundo, não pode ter vergonha de pegar um telefone, de mandar uma mensagem no WhatsApp, de ir lá e mandar um e-mail. Porque às vezes a pessoa fala assim, tem que resolver um problema. Tá, depois eu mando e-mail. Pô, mas se você ligar agora, você consegue resolver? Acho que sim. Então liga. Liga e já resolve. E é até mais legal, porque a pessoa vai ouvir a sua voz. Aí ela vai falar, não, olha, consigo resolver isso agora. Ou me dá uns 5 minutinhos, me liga daqui a pouquinho, que eu já vejo isso pra você. E aí você vai criando um relacionamento. E vendas, né, como o Odair falou, é relacionamentos. Né? É relacionamento. Então, eu tô nesse momento percorrendo o mar turbulento de vendas mesmo. Não, e sabe que é engraçado você falar isso? Eu ouço muito nas consultorias, quando eu vou fazer consultoria, principalmente com os vendedores, né? Eu falo muito com o empresário e depois eu falo com a equipe. Quando eu vou falar com o vendedor e a gente entra no termo ligação, quando fala do tema ligação, todo mundo corre. E a pessoa usa o seguinte argumento: eu não ligo porque eu não gosto de receber ligação. Eu falo, você não gosta de receber ligação? Se alguém tentasse te ligar agora falando que você ganhou na Mega Sena, você ia atender? Ou você ia gostar de receber essa ligação? Ou pior, se alguém ligar falando que seu filho tá passando mal na escola, você ia gostar de receber essa ligação ou você ia preferir que não? Depois a gente fala com ela. Então, assim, a ligação, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, mas ela é extremamente necessária dependendo de quem tem essa necessidade. Então, se eu sou vendedor e eu dependo de comissão, que normalmente esse é o caso, para pagar minhas contas, e um dos trabalhos é eu ligar, cara, eu vou ligar com o maior prazer. Porque depende do meu sustento. Agora, normalmente as pessoas que não gostam de ligar são as pessoas que elas não encaram dessa maneira. Elas só veem o lado ruim. Eu não gosto de receber ligação, então não vou ligar. Tá, mas você gosta de dinheiro? Você gosta de ter um plano de saúde ou você gosta de ficar sem plano de saúde? Você gosta de poder comprar o que você quer ou não poder comprar o que você quer? Se você vive de venda, você tem que gostar de ligar, não tem essa opção. E é engraçado, porque a gente passou por isso, a hora que a gente tá fazendo a consultoria na sua empresa, a gente tá passando por isso, fazendo a consultoria com a empresa da Odair, e se eu citar todos os clientes que eu atendo, eu passo por isso em todos os clientes. As pessoas, elas não gostam de ligar porque elas não entendem o porquê que elas têm que ligar. E o porquê é simples, é porque é o seu trabalho. Se você não quer trabalhar com vendas, quer dizer, se você não quer ligar, não trabalha com vendas. Agora, não é à toa que vendedores ganham acima da média. Por quê? Porque eles fazem coisas que as pessoas não querem fazer. Então, eu fiz esse paralelo porque essa é, acho que, a objeção maior que eu ouço de um vendedor que não quer ligar. Não quero ligar porque não gosto de receber ligação. Lá na Foz 3D, o desafio também são pessoas, o desafio maior são pessoas, tem alguma coisa...
Porque vocês estão em momentos diferentes da empresa, né? A sua empresa tem 10 anos, a sua empresa tem... Tem 5 anos. Tem 5 anos, então você Mas tá assim, na metade do caminho. valendo mesmo, eu gosto de falar que são 2 anos. Porque os 3 primeiros, a gente tava ali, né, em paralelo, não tava dedicado 100%. Agora, os 2 últimos anos, não. Aí a gente tá, o jogo tá valendo, né? Então, eu gosto de falar que ela tem 5 anos de CNPJ aberto, mas tem 2 anos de vida, assim, valendo mesmo, sabe? E aí, qual que é o desafio maior hoje? Eu acho também que é a questão de pessoas. Na parte de produção, eu acho que a gente está com uma equipe boa, né? O pessoal é esforçado, é comprometido e tem uma pessoa de referência lá e tem algumas pessoas que são novas. Então, qual que é o desafio? Se você pega uma pessoa, às vezes, que já vem da mesma área com alguns vícios, a gente já fez a experiência, no meu caso, né? Eu prefiro pegar pessoas novas, treinar e deixar ela com a visão ali, com os valores da empresa, né? Então é uma estratégia que a gente adotou. Dá mais trabalho? Dá. Porque você pega uma pessoa do zero, então a curva de aprendizado vai demorar um pouquinho mais. Mas eu acho que a gente tem benefícios lá na frente. Então a parte produtiva eu acho que tá mais sob controle, né? Agora o momento nosso lá, eu acho que é desenvolver o departamento de vendas. Eu acho que pessoas ali também não vejo hoje muito problema. Eu acho que está mais centralizado comigo o problema. Porque assim, para resolver aquele problema, a decisão está nas minhas mãos, né? Você sabe bem. A gente às vezes coloca uma pessoa que não tem o perfil para executar uma atividade, aquilo é culpa nossa, né? A gente tem que tomar uma ação rápida e resolver, né? Pô, essa pessoa é boa nisso? Coloca a pessoa no que ela é boa, né? Ah, beleza, e aqui? Contrata outra pessoa. Tem hora que a gente vai ter que colocar, né, a carroça na frente dos bois Tomar e o risco, tomar o risco, né? A Tati até falou pra mim, pô, quanto que você tem em caixa lá? Dá pra bancar uma pessoa por quanto tempo? Ah, dá pra bancar tantos meses. Cara, só vai. Põe aí, é até como é que eu vou falar? É um incentivo pra gente, falou, opa, agora tem que dar certo, porque eu tenho um gasto a mais ali que eu coloquei, então não dá mais pra ficar naquele estagnado, né? Eu costumo dizer aquele voo de galinha, né? Exato. Que não vai nem... Assim, tá bom, mas tá ruim, Exato. sabe? As vendas, né? As vendas tá bom, mas tá ruim. Tipo, não tá aumentando, mas às vezes cai, às vezes sobe. Aquela galinha que tá tentando voar, né? Hoje, onde vem a maioria do nosso faturamento? São clientes recorrentes. Então, os leads que eu recebo ali são poucos. Mas os clientes que eu tenho maior faturamento é o cliente da minha curva ABC lá que é recorrente. Então, eu tô com aqueles clientes já há um bom tempo e tem sempre ali pedidos caindo. Então, eu não sou um vendedor, eu falo ali, né? Nós somos tiradores de pedidos. Porque a gente não está executando a venda, né? Então, a gente está ali só recebendo o que o cliente quer, ele já tem uma confiança, já sabe que a gente tem um valor justo, tá nem contando com outros, né? Porque ele confia na gente, né? Sabe que vai entregar e não vai ter dor de cabeça. Então, a gente tá tirando pedido, né? Mas olha que legal, numa situação dessa, né? Já até antecipando uma provável futura reunião nossa, se você já tem uma carteira de clientes que tem compra recorrente, que você só tira pedido, qual que é a maneira mais inteligente de você trabalhar essa venda? É você ir prospectar clientes com o mesmo perfil para você Perfeito. aumentar esse volume. Então, um exemplo, se você tem 100 mil reais aqui que você sabe que você pode contar todo mês, você prospecta mais 20 mil, você vai ter 120. Prospecta mais 20 mil, você tem 140 e assim sucessivamente. Então, é a estratégia de você atacar similaridades. Então, pô, o que esses clientes aqui têm em comum? Com certeza eles têm coisas em comum. Pode ser o segmento, pode ser o tipo de produto, pode ser o tipo de comprador, pode ser o tipo de mercado. Então, você identificou as similaridades ali, o PCI, né, perfil do cliente ideal, é só atacar clientes que têm o mesmo perfil e você usar esses aqui como referência, né? Então, acho que é uma estratégia bem inteligente que pra você ali já tá muito na cara do gol, né, fazer isso. Só que aí precisa da pessoa... É aí que eu ia chegar. Então, assim, a gente tá nessa reta, né, nessa constância. Como é que eu vou fazer para sair daquilo ali e aumentar meu faturamento? Então, por isso que a gente tá junto aí, né? Sim, exatamente. Para identificar esses clientes, né, para começar a fazer mesmo um processo de vendas, né, prospectar, fazer a retenção, seguir o funil, né, passar por todas as etapas. Então, é isso que a gente está buscando, é a fase que a gente está hoje, né? Aumentar o número de vendas para poder aumentar faturamento e crescer a empresa, né? Então, esse é meu momento. Show. E vocês dois falaram sobre gestão de pessoas, né?
Eu até postei semana passada pedindo indicações de pessoas, porque, cara, tá muito difícil contratar para a área de vendas. Por quê? Porque as pessoas que já têm alguma experiência em vendas e estão desempregadas, eu não sei o que passa na cabeça delas, se você tá ouvindo e você é uma dessas pessoas, mas elas querem começar ganhando muito. Ninguém quer começar ganhando pouco, ninguém quer dar um passo para trás, igual você deu na sua carreira. Tava lá ainda na carreira de executiva, teve que dar um passo para trás para começar a empreender junto com a irmã, depois teve que dar um passo para trás para montar a sua empresa. Você tava na Scania, teve que sair, dar um passo para trás né? E todo mundo, eu também, a minha história é muito assim. E as pessoas hoje, elas não querem dar espaço para trás. As pessoas que são qualificadas, elas não querem ganhar um pouco menos de início, mas com a possibilidade de ganhar mais. E elas também não querem, quem não tem a qualificação, se qualificar. Então eu, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, a gente tem esse podcast que é uma fonte inesgotável de informação, e existem outros diversos podcasts, existe curso de vendas de graça, e as pessoas simplesmente elas não querem. Então chega uma pessoa falando que quer trabalhar em vendas, eu pego o currículo dela, ela nunca fez um curso de vendas. Sendo que a gente vive numa era que se você for no YouTube, você assiste curso de graça. Então, eu fico me perguntando, eu queria compartilhar com vocês essa dúvida que eu tenho. Qual que é a solução quando você tem uma mão de obra que não quer se qualificar, uma mão de obra desqualificada que não quer se qualificar, e do outro lado uma mão de obra qualificada que não aceita ganhar pouco de início e já quer ir ganhando muito e aí nenhuma empresa consegue pagar? Qual que é a solução? Excelente pergunta. Sabe o que eu tô testando, assim, e acho que tá dando certo? É nós, assim, empreendedores, entender mais sobre pessoas, né? Entender mais sobre perfis, comportamentos, atitudes e tentar encontrar no mercado pessoas que tenham o perfil, mas que talvez nem ela saiba que ela é uma vendedora. Que afinal de contas, né? Todos nós somos vendedores, não é verdade? Eu até comentei com uma colaboradora lá da empresa que eu falei, poxa, liga lá pro cliente, tá, não sei o que lá. E ela disse, eu não consigo, porque eu não sou vendedora, eu não sei. E aí eu falei pra ela, né, que durante a entrevista de trabalho ali, entre eu e ela se vendeu tão bem que eu a contratei. Entre 5 candidatos eu a contratei, porque ela se vendeu muito bem. Então eu falei, qualquer um aqui é vendedor, né? A gente tem que quebrar essa coisa de vendedor, é aquele cara chato de loja que fica falando, prometendo um monte de coisa e depois não entrega nada. Não, vendedor não é isso. Todos nós somos vendedores, porque vender é trocar uma ideia, um produto, um serviço. Onde houver essa troca, você está fazendo uma venda, não é? Então, e aí pegar uma pessoa que ela não se vê como vendedora, mas que ela tem um perfil. Você sabe, se você colocar ela ali na parte comercial mais ativa, vendas ali, ela vai desenrolar. Talvez ela não tenha a técnica, talvez ela não tenha as ferramentas, talvez não é que ela não tenha, que ela não conheça. Mas aí eu acho que cabe nós, né, aprender, né, a desenvolver isso dentro da empresa e capacitar essa pessoa, né, esse novo colaborador. Isso está funcionando, né? Depois eu te conto se, Sim, conta se deu nos certo. bastidores. Mas pegar uma pessoa que tenha o perfil, mas que ela não se vê como vendedora e desenvolvê-la dentro da empresa. Gostaria de adicionar um comentário aqui, né? Eu não sei onde que eu ouvi, se foi um podcast, mas eles falaram assim: você tem que demorar para contratar e ser rápido para demitir, né? Então, assim, a contratação tem que ser com calma. Às vezes a gente fala, preciso de uma pessoa, não, põe qualquer um aí, vai. Cara, você vai dar 2 passos para trás, porque você vai ter problemas ali, você vai ter que depois mandar essa pessoa embora, contratar outra e o processo vai começar do zero. Então demora, né? Faça os testes tem DISC, né? Tem vários testes para você identificar o perfil da pessoa. Então faz o processo de contratação da forma que deveria ser, né? Faz a entrevista, faz a análise comportamental, usa os relatórios, as ferramentas que a gente tem, né? O Vini já fez também, né? O processo conhece bem. Então, assim, a gente tem ferramentas para utilizar para identificar esse perfil. Pode ser que a gente erre? Pode, mas você está dando um tiro mais certeiro, né? Mais colocado ali, né? Mais garantido. Então, eu acho que isso funciona bem. Né? Você trabalhar na captação, identificar o perfil da pessoa e ir nessa linha que a Tati está falando também, que eu super concordo. Pegar pessoas que têm o perfil e não sabem. Né? Pessoas mais júnior, que você vai ter que desenvolver,
mas eu acho que o benefício para a empresa depois é maior. Você já traz a pessoa e coloca os valores, né, na empresa. E assim, viu que não deu certo? Infelizmente, assim, a gente tem que pensar na empresa também, né? Então, se a pessoa quer estar ali, ela precisa estar ali, ela tem que fazer por merecer, né? Tem que Tem que entregar, né? uma contratação é um casamento, né? Tem que estar bom pros dois, né? Se não tá bom para um lado, vai dar separação, não tem jeito, né? Então, eu acho que esse seria o caminho que eu tô testando também e eu acho que tá fazendo mais sentido. E falando disso que vocês falaram, agora me ocorreu uma outra coisa. Então, se a ideia, e eu gostei da ideia de vocês, é pegar uma pessoa que não tem vamos dizer, a experiência de vendas, mas tem o perfil. Eu tenho que treinar ela, desenvolver ela. Então, quer dizer que eu, como empreendedor, eu também tenho que me desenvolver como líder. Com certeza. Sem dúvida Porque nenhuma. tem muito tem muito empreendedor que é só dono de empresa. Não é empreendedor, né? Porque se a gente for no dicionário e colocar a palavra empreendedor, e eu já fiz esse trabalho, significa alguém que gosta de resolver coisas difíceis. Essa é a definição de empreendedor. Acho que eu já falei isso pra você, né? Você adora, né? Saber o significado das palavras. Eu adoro, né? eu sou viciado em etimologia. E aí, então se o empreendedor é alguém que gosta de resolver coisas difíceis, que é algo mais difícil do que você desenvolver uma pessoa. Diga-se de passagem, quem é pai, quem é mãe, você cuidar de um filho, você desenvolver o filho, é muito difícil. Eu tenho 2, eu sei do que eu tô falando. E aí, como você precisa se desenvolver como líder? Como que você faz isso? Como que vocês se desenvolveram? Você falou que você já foi buscar curso de vendas para se especializar e tudo mais. Mas agora falando da gestão de pessoas, vocês têm alguma dica ou algum curso que vocês fizeram, ou alguma entidade que vocês buscaram para se desenvolver como empreendedores nessa parte de liderança, de gestão de pessoas? Olha, Vini, essa parte eu acho que é a mais importante. Porque como nós somos ali o impulsionador da locomotiva, a mudança ela tem que partir de nós mesmos, né? Então, a gente se vê como líder ali é fundamental, né? E é claro que isso tem todo um processo de desenvolvimento. Então, eu coloquei, acho que, 3 fatores para me desenvolver, né, nessa parte de liderança. A primeira foi escolher minha ambiência. As pessoas das quais eu gostaria de conversar, de estar, de trocar ideias mesmo. Porque a liderança, você pode ir lá e aprender num curso, mas você também aprende muito no exemplo, né? Então, assim, a pessoa que é líder, você olha para ela e você fala, nossa, ela é uma líder. Independente de qual seja o cargo dela na vida, né? Às vezes é uma mãe e você olha e fala, nossa, ela é uma líder, mesmo não estando trabalhando numa empresa, um CNPJ. Então, procurar bem a ambiência, né? Onde eu estou, com quem que eu estou me relacionando e procurar me espelhar nessas pessoas que eu as vejo como líderes. A segunda é estudar mesmo, não tem jeito. A gente acha que vai fazer faculdade e parar de estudar, mas não tem como. Então, é sempre estudar, aperfeiçoar, aprender novas técnicas, entender sobre pessoas, fazer o coach. Quer falar? E hoje tem várias formas de você buscar essa capacitação, né? Porque antes você tinha só a faculdade que não te ensinava a empreender. Hoje tem várias escolas de negócio, né? Tem aqui no ABC, tem vários cursos, tem imersões, tudo que você faz para desenvolver essa sua parte, essa parte humana, essa parte de autoconhecimento, que é o que vai fazer você aplicar isso na empresa, né? Então a Tati já fez alguns treinamentos, cursos, imersões, né? Eu tive muito treinamento nessa empresa que eu trabalhava, porque chegou um ponto que a gente já estava indo para a carreira de liderança. Então a gente começa a ser preparado, né, e capacitado para aquilo. Então a gente vai em curso de tudo quanto é jeito, curso de oratória, curso de gestão de pessoas. Então é treinamento, é capacitação. Só abrindo um parênteses aqui, né? Eu brinco muito com o Odair, eu falo que o melhor investimento que a gente pode fazer é em educação. É em treinamento, educação, curso, porque não adianta, né? As coisas estão evoluindo muito rápido, estão fazendo muito estudos, descobrindo muitas coisas, e a gente tem que estar mesmo, né, atentos no que está acontecendo e se desenvolver, né? Se autodesenvolver. De ser melhor todo dia, nem que for 1%, né? Que nem Sim, o treino. Se você ir exato. lá, treinar todo dia, ter o hábito de treinar, o estudo vai ser mais ou menos assim. E aí você percebe que você se torna uma pessoa melhor. E outra, né? Eu tinha muito hábito, né? Quando estava ali começando, né?
de sempre transferir a culpa pro outro. Falei, pô, o cara não fez direito, o cara isso, o cara aquilo, né? Aí quando a gente começa a conversar com outras pessoas, começa a fazer o treinamento, começa a se entender, a gente começa a entender o outro. Ninguém erra porque quer, né? Exato. Então será que eu passei da forma correta? Será que eu mandei a bola quadrada? Né? Às vezes a pessoa... Mandou a bola quadrada e não mandou Não, redonda, eu né? mandei a bola quadrada, mas ela não tem o mesmo nível de autoconhecimento nosso. Às vezes tem medo de fazer a pergunta, né? Porque fala, putz, se eu perguntar isso aqui, ele vai achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, às vezes as pessoas preferem não perguntar e fazer errado do que se expor ali, né? Então a gente precisa dar essa abertura, né? Então quando a gente começa a ter equipe, a gente tem que ver se a gente tá passando a bola redonda e dar essa abertura, né? Passar a confiança pra pessoa dar essa devolutiva, né? Então no começo a gente errava muito isso. Então eu conversava muito com meu irmão, né? O Fernando. E ele falava, se a pessoa errou, é porque a gente não passou direito. Então assim, a gente começou a se culpar antes de culpar o outro. Tudo bem, chegou no momento que você via que a pessoa não entendia mesmo, o problema não era da gente. Mas a maioria das vezes é porque a gente não tinha passado direito, né? Sim. Nessa parte de educação que você falou e você complementou, eu lembro muito de algumas frases que eu li em livros e que eu aprendi em treinamentos. Uma delas era que não existe equipe ruim, existe líder ruim. Porque o líder que escolhe a equipe. Então nós como empreendedores e empresários, a gente que contrata as pessoas. Então quando eu vejo um empreendedor, um empresário falando assim, aquele meu funcionário é ruim, a primeira coisa que eu penso é assim, cara, foi você que escolheu. Você contratou o cara, ninguém pôs uma arma na sua cabeça e falou pra você contratar ele. Então essa é a primeira coisa. Outra coisa, né, falando da parte de educação, que eu aprendi num treinamento é assim, conhecimento é algo que ninguém te tira. Então podem roubar o seu celular, podem roubar o seu carro, podem roubar tudo de você, mas o conhecimento que você tem, ninguém tem como tirar de você. Então a educação, para mim, ela é transformadora por conta disso. Porque tudo que eu aprendo, ninguém tira. E você não consegue desaprender algo que você já aprendeu. Então isso é mágico. Porque eu, por exemplo, eu gosto muito de ler. E aí toda vez que eu leio um livro, eu penso duas coisas. Eu falo, cara, alguém se dedicou muito para passar conhecimento. E eu tô tendo esse conhecimento aqui praticamente de graça, porque um livro mais caro que tem aí é R$50, que é o preço de uma pizza. E aí outra coisa também, né, que essa que transformou a minha vida na parte de conhecimento, é um ensinamento que eu aprendi de um amigo meu num treinamento, que ele fala assim, se a gente se encontra e eu te dou R$1 e você me dá R$1, com quantos reais você fica? Com E eu? Tá, agora se a gente se encontra e eu te dou o meu conhecimento e você me dá o seu conhecimento, com quantos conhecimentos você fica? o valor inestimável. Com 2, o meu e o seu. E eu fico com 2. Então quando você troca conhecimento, que é isso que a gente tá fazendo aqui, e isso que a pessoa que estiver assistindo a gente também vai ter acesso, ela vai estar passando conhecimento e recebendo conhecimento, que é muito melhor do que você dar dinheiro. E outra, isso aqui, pelo menos eu comecei a criar mais esse hábito de ligar para alguns amigos que são empreendedores e falar, pô, vamos almoçar? É isso. Cara, é cada conversa que a gente sai com a cabeça a milhão, assim. Falei, puta vida, dá pra eu fazer isso, dá pra fazer aquilo. O cara teve o mesmo problema. Então, assim, esse compartilhamento de informação é muito rico. Que é o que a gente faz no dia a dia quando a gente, né, vai pra consultoria. Sempre tem aquela conversa inicial, né? E, cara, é a melhor escola que tem. E hoje a gente, com a internet, tem acesso a isso, né? Estamos conversando aqui, estamos compartilhando conhecimento. Isso é excelente. Tem algum livro, algum curso de liderança que vocês recomendam? Eu tenho um aqui que eu vou falar. Eu gosto muito dos livros. Tem um aí que ela quer que eu faça, tá Tá na minha cola aqui. Pode falar. Quer fazer um jabazinho. O Master Business School. Ela fez um treinamento que pra ela foi muito bom, né? E mexeu com essa parte comportamental, de estruturação de empresa. E agora ela tá querendo que eu faça. Tô tentando arrumar um tempo pra me dedicar, né? Sim. Então, provavelmente depois que a gente terminar a parte da consultoria, o próximo. acho que eu não vou ter escapatória. Próximo passo. Próximo passo. Eu tenho um autor que eu gosto muito de liderança, ele tem vários livros, eu já assisti uma palestra dele quando ele veio pro Brasil, ele é americano, ele já foi conselheiro do George Bush, então é um cara que, palestra para só milionários, para figuras políticas e tudo mais, o nome dele é John Maxwell. Ele tem vários livros bons, o que eu mais gosto dele é um que chama As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Esse livro é muito top, cara, é um livro transformador que você começa a ler, você consegue se ver no livro. Porque ele começa a narrar como que você... quais são os comportamentos de um líder. E aí você consegue ver certinho. Puta, isso eu tô fazendo, isso eu não tô fazendo, deveria fazer. Então fica de dica de leitura aí pra quem gosta de ler. Tem algum livro que vocês gostam? Como fazer amigo e influenciar pessoas também. É um bom começo.
Esse é o básico. Talvez, né, antes de liderar, goste de pessoas, né? Isso, Aprenda a gostar de pessoas. exatamente. Também é muito bom. Muito bom. Dale Carnegie. Dale Carnegie, 1936, esse livro. Esse livro é muito bom, cara. O livro que eu recomendo com... Tem 2 livros que eu recomendo como primeira leitura para qualquer pessoa que quer empreender. É o Pai Rico, Pai Pobre, porque ele te ensina um quadrante lá, que fala que metade da população tá de um lado, e só... Metade não, 95% da população tá de um lado e 5% tá do outro. Então, ou você trabalha para alguém, ou você emprega as pessoas. Foi esse livro que eu li com 18 anos que me deu vontade de empreender. E o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é o Dale Carnegie, é um livro que ensina você como fazer as pessoas gostarem de você, como faz você gostar das pessoas e como você pode fazer para influenciar pessoas. Tem muita gente que confunde influência com manipulação. Então, manipulação é você usar as pessoas para algum objetivo seu. E influência é você ajudar as pessoas a tomarem decisões que elas querem tomar, mas muitas vezes elas não sabem que querem. Então, esse livro é fantástico, né? Eu aprendi demais, eu recomendo ele muito também. Inclusive, você recomendou, né? Durante a consultoria, eu até lembrei que Exatamente. você pediu para todo mundo ler. Cara, tem que ler. E assim, vamos falar de leitura então, já que vocês estão falando. Vocês acham que ler, seja ler um livro físico, seja ler no Kindle, seja ouvir um audiobook, ou assistir, de repente, um filme que tem a ver com algum livro, é algo que faz a diferença para empreender? Ou é algo relativo? Qual que é a opinião de vocês? Eu acho que é uma forma de buscar conhecimento, né? E toda forma de buscar conhecimento é válida. Tem filmes que a gente já assistiu que, aquele lá do McDonald's, né? Fome de poder. Fome de Poder. Pô, um filme muito bom, né? É. E traz lições, assim, que são muito importantes. Então, assim, filme, ouvir, leitura, né? Eu acho que é super válido. Podcast. Com certeza. Podcast. Eu tava lendo os Jogos Infinitos. Você me falou. E eu acho legal, porque às vezes você muda a sua mentalidade, a sua forma de pensar. Né? Então, tipo assim, o objetivo não é ganhar o jogo, mas é permanecer no campeonato. Né? É permanecer no jogo. Então, No jogo infinito. O jogo é infinito. Então, não é assim, eu quero faturar todo custo, vou lá no cliente. Não. Às vezes a venda não vai sair ali naquele momento. Mas vamos criar um relacionamento. Aqui é um jogo infinito. Exato. Né? Então, eu acho que o livro ele traz muito isso, né? Essa questão de discutir com a sua mente mesmo sobre fatores que você achava que era daquele jeito. Aí vem um autor, fala, pô, você já pensou de outra forma? E você fala, acho que faz sentido, vou tentar fazer assim, e funciona. Né? Não digo que tudo 100%, mas de você quebrar, né? De pensar de forma diferente. Então, tanto compartilhando, né, com as pessoas, mas também através dos livros. Eu gosto muito também de leitura. Aí eu estava lendo os Jogos Infinitos. Não, e o que eu mais gosto no livro, cara, é que o livro ele tem um poder, e eu ouvi isso numa palestra, não foi no livro. Numa palestra do Anthony Robbins, quando ele veio pro Brasil, eu fui na palestra dele e ele falou, o livro tem um poder que nenhuma outra ferramenta já criada pelo homem tem, que é o poder da reflexão. Porque assim, você tá ouvindo um audiobook, eu gosto de ouvir audiobook, por exemplo, na academia. Só que eu tô mais prestando atenção na academia do que no livro. Eu não tô raciocinando sobre o que eu tô ouvindo. Mas é bom que ali, de alguma forma, eu tô absorvendo. Se eu assisto um filme, um vídeo, é muito difícil hoje, na era que nós estamos, você assistir um filme e ficar o tempo inteiro focado ali. Você levanta pra ir no banheiro, você pega o celular, você faz outras coisas ali que também você não consegue ficar numa imersão total. Mesmo no cinema, você vai se distrair com alguma coisa. Agora o livro, cara, que você pega e aí você lê aquela página que você fala, cara, não entendi nada. Deixa eu voltar. Aí você volta umas páginas e fala, agora entendi. Você tá ali fazendo um exercício pro seu cérebro que eu acho que é algo fantástico. E eu acho que as pessoas, elas hoje valorizam cada vez menos isso. Então, eu gosto de falar da leitura porque ela melhora a concentração. Uma coisa que eu acho que todo mundo precisa hoje em dia, sabe aquela coisa de doer no ouvido? As pessoas hoje elas estão com vocabulário muito pobre, porque não lê. Então ela usa as mesmas palavras, é cheio de, né, tipo, que parece que tá cantando, como eu falo, o hino do Zimbábue, né? O cara fica maqui, maqui, maqui e fala só as mesmas palavras. Então quando você lê, você enriquece o seu vocabulário, você tá ali fazendo um exercício que não tem outra forma de você fazer se não for com o livro. Então eu acho que pra mim, assim, pra minha carreira como empreendedor, desde quando eu era engenheiro, virei vendedor e depois me tornei empreendedor, o livro ele sempre teve esse poder de fazer eu refletir. Eu li um livro muito bom que eu vou indicar também, que chama Antifrágil, do Nassim Taleb. Cara, esse livro é um livro que,
É maravilhoso, não é, Tati? Maravilhoso esse livro. Nossa, também Fala muito aí, bom. fala aí. Não, pode, pode falar. Não, assim, o que eu gosto muito desse livro, ele introduziu na minha vida um conceito que eu não sabia que existia, que é o conceito da antifragilidade. Porque todo mundo fala muito sobre uma pessoa frágil, né? Vamos falar para uma pessoa. Existe a pessoa frágil, que é aquela pessoa que ela se coloca sempre no papel de vítima, ela nunca acha que a culpa é dela, sempre acha que todos estão contra ela. É uma pessoa frágil, ela não aguenta porrada. Aí todo mundo, pelo menos desde que eu comecei a trabalhar, os meus chefes, eles sempre falam assim, você tem que ser uma pessoa resiliente, você tem que aguentar porrada. Então você tem que bater e não entortar. Eu tinha até trabalhei numa indústria que o pessoal falava, se você não aguenta é porque você é borracha fraca. Que era aí. Então eu sempre falei, não, tem que ser resiliente, tem que aguentar porrada. Aí quando eu li o Antifrágil do Nassim Taleb, eu falei, cara, existe uma terceira alternativa aqui, que é a pessoa que ela fica mais forte quando ela apanha. Tipo Rock Balboa, né? Que tem aquela frase lá que você tem que aguentar porrada. Então quanto mais você apanha, quanto mais acontecem coisas não tão positivas com você, experiências ruins, experiências que para pessoas de fora, vamos falar, coitado dele, mas aquilo ali tá te fortalecendo. Eu faço paralelo com um vídeo que eu assisti hoje, que eu nem sei quem é o autor, porque foi no Instagram, foi rapidinho, que o cara falava assim, não existem pais perfeitos, porque se o seu pai fosse perfeito, você não seria quem você é. E se ele fosse perfeito, você não seria perfeito. E aí você ia culpar ele por ter sido perfeito. Então é meio que um ciclo, e a antifragilidade é isso. Então muita gente fala assim, pô, a minha empresa não vai pra frente porque é o governo do Lula. Aí antes era o governo do Bolsonaro, aí antes era o governo da Dilma. E sempre tem alguém que tá culpando pra empresa não dar certo. Meu irmão, ó, eu posso dizer com a boca cheia. As minhas empresas cresceram no governo da Dilma, cresceram no governo do Bolsonaro durante a pandemia, foi quando eu mais cresci. Estão crescendo no governo da Dilma e não tem nenhuma perspectiva de não crescer. Porque cada vez que aparece uma dificuldade eu aprendo, eu fico melhor. E antifragilidade é essa característica de você ficar melhor a cada dia. Então, assim, esse livro, eu acho que quem não leu, é um livro de 700 páginas, é uma bíblia, assim, é grande. Mas, cara, é um livro que eu devorei, eu recomendo pra todo mundo. Eu acho que o mundo precisa de pessoas menos mimimi e mais antifrágil. E ele faz uma analogia com a natureza também. Sim. É muito legal. E você falando sobre isso, Vini, me lembrou que um outro ponto muito importante também, né, para nós empresários, assim, é criar uma cultura dentro da empresa, Sim. né? E aí, o que eu fiz? Porque eu também gosto de leitura, de livros, né? E aí eu coloquei os livros, né? Tem uma estante lá e eu coloquei alguns livros. Eu até falei para os colaboradores, olha, podem pegar os livros à vontade, leem, né? Degustem os livros. Quando vocês estiverem aí com tempo livre, depois do almoço, quiser fazer uma leitura, né? Aproveita e tem lá. Então, lá tem O Poder do Subconsciente, tem o Antifrágil, Nassim Taleb, tem... não lembro lá, tem vários livros, né? E aí eu acho que isso também contribui para que os colaboradores também te veem ali como um exemplo, como um líder, um exemplo, e saber que você dá valor para a leitura, para o conhecimento, e isso de alguma forma influenciá-los a correr, né? Ir Sim. atrás disso também. Então, eu acho que a leitura também influencia na cultura da empresa, né? Com certeza. Tem alguns clientes que eu implantei o método Kumbuka, já ouviu falar? Não. O método Kumbuka, como que é? Você escolhe um livro, vamos supor que nós três trabalhamos na mesma empresa. A gente escolhe o mesmo livro para ler. E por que chama método Kumbuka? Porque você vai pegar uma Kumbuka, que é um pote, e aí você vai colocar um papel com o seu nome, com o seu e com o meu. E a gente vai ler um capítulo por semana. E aí a gente determina um dia específico, e naquele dia pega a Kumbuka, os papeizinhos lá, e fala, Tati, tira um papel aqui. O nome que sair, se for o seu, o do Adair ou o meu, a gente tem que falar o que entendeu daquele capítulo. E aí isso gera uma discussão ali de 15, 20 minutos. E aí cada um fala um pouquinho do que entendeu. E aí na próxima semana, próximo capítulo. E aí você cria o hábito da leitura. Porque no começo o colaborador ele fala assim, cara, preciso ler, porque senão, se sair meu nome lá, lascou. E se sair o seu nome e você não leu, ninguém lê. Aí não vai pro próximo capítulo, trava. Então já fica aquela cobrança, ô Dair, cara, você não leu aí, meu, você tem que ler, senão semana que vem não vai ter o método Kumbuka aqui. Então é um método que eu já implantei em alguns clientes, já fiz até com o colaborador meu aqui, o Rafael, que está aqui nos bastidores, e dá muito resultado. Porque as pessoas que não têm o hábito de ler, normalmente, elas não têm esse hábito porque elas não tiveram acesso. Os pais não incentivavam na infância, aí de repente na escola só leu por obrigação. Então vai ter muito colaborador, a gente voltando a falar de gestão de pessoas, que você vai precisar pegar pela mão e ensinar ele a ler. Porque até para ler você precisa ter um método. Porque senão você dá um livro pro cara e fala, lê aí, o cara não vai ler. Agora, se você vai lá toda semana, sabe que vai ter um encontro e tudo mais, o cara começa a se interessar por aquilo. Ainda mais se é um assunto do dia a dia dele.
Então, acho que é sensacional isso aí. E ainda podem perguntar, né? Mas que livro tem a ver com vendas, né? É, Mas aí fica um recado aí pro pessoal, né? Porque quanto mais as pessoas elas lerem, melhor fica a escrita, né? Na ligação no telefone, a pessoa consegue se comunicar melhor, usa as palavras mais assertivas, enriquece em termos de vocabulário, né? Então isso também é bom para o colaborador, é bom para a empresa na hora de uma negociação, na hora de expor uma ideia, explicar, né? Isso faz muita diferença. Conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder. Então, assim, em tudo, né? Quando você vai fazer uma venda, por exemplo, se você faz a lição de casa, você conhece o cliente, conhece os produtos, conhece a necessidade dele, você com certeza vai conseguir oferecer a melhor solução, né? E você já vai passar confiança. Então, conhecimento é poder. Conhecimento Em tudo, é poder. em tudo. gente, eu queria ficar mais 2 horas com vocês aqui, mas Tá bom, papo. É, já- a gente já tá chegando ao fim. Queria agradecer muito a presença de vocês. Vou pedir para vocês, primeiro a Tati, deixar quais são os seus contatos, quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, a sua empresa. Então, por favor, fique à vontade. No Instagram eu sou a Tati Strachini, a empresa é Ortomix SP, então podem lá me adicionar, me mandar mensagem, É isso eu aí. estarei por lá. E se quiser deixar um recado final também aí, de incentivo para quem está empreendendo, para quem quer se aperfeiçoar em vendas. Olha, empreender não é fácil, mas você não está sozinho. Procure a ambiência, né? A gente tem aqui o Vini, que abre, né, a possibilidade de conexões muito boa, e tá sempre procurando conhecimento. Isso faz realmente a diferença. Show. Odair, manda aí seu recado final. Vamos lá, então. Agradecer, primeiramente, aí, o convite. Eu acho que foi um bate-papo excelente. Ficaria mais horas aqui conversando, né? E vamos ter outras oportunidades. Falando das redes sociais, o meu é odair.sardinha e o da empresa é @foz3d. Então, só seguir a gente no Instagram. Nosso foco aqui é tudo relacionado à impressão 3D. Desde venda de equipamentos, treinamentos, tudo que precisar, conte com a gente. Se a gente não tiver como ajudar, a gente vai com certeza saber direcionar. Porque vendas é relacionamento. Às vezes a gente não tem a solução, mas a gente consegue indicar parceiros de confiança para ajudar. Recado final, eu acho que assim, todo mundo tem um objetivo na vida, né? Eu acho que a gente sempre tenta buscar a liberdade de alguma forma, né? Ou financeira, ou liberdade de tempo. Então, assim, o começo do empreendedorismo, eu gosto de falar assim, o que eu busco para o futuro? É poder ir em algum lugar e comprar as coisas sem precisar olhar o preço, né? Então, chegar num nível que não precisa se preocupar com a questão financeira. E para isso, né, para a gente chegar no futuro e não precisar olhar o preço, eu acho que vindo para o presente a gente tem que parar de olhar para o relógio, né? Então, assim, no começo vai ser corrido, vai ser doloroso, vamos trabalhar de domingo a domingo. O que a gente não pode é ficar nesse ciclo eterno, né? Mas no começo, gente, não tem jeito, né? Vai ter que parar de olhar para o relógio para poder fazer as coisas lá na frente sem precisar olhar para o valor, para o preço. Então, acho que essa é uma reflexão que eu gostaria de trazer hoje aqui. Show de bola. Então, muito obrigado novamente por vocês terem vindo. E você que acompanhou esse podcast até o fim, curte aí, compartilha, manda para alguém que você acha que está na jornada, na busca por evoluir. E continua com a gente. Semana que vem tem mais um episódio. Valeu muito demais e tamo junto. Valeu.